Vamos começar então aqui a nossa aula. Este é o curso de leitura e hermenêutica filosófica. Esse curso nasceu no meu coração. Eu sempre tive uma profunda preocupação em relação à questão de leitura. A minha experiência de vida, vamos colocar nesse sentido, desde a minha infância eu me dedico à leitura. Ainda que até aos meus 24 anos eu não tivesse estudado o tanto que eu deveria estudar. Vocês sabem, a minha família na minha infância é bastante desestruturada. Tenho a presença do pai. A mãe, por sua vez, também não tinha educação formal, logo não podia oferecer muito para os filhos, mas ela fazia o que podia, né? Sempre comprou livros para nós lá de casa, enciclopédia, etc. E nós tivemos acesso. E eu me despertei muito cedo para a leitura, sempre gostando muito da área da questão da linguagem, do pensamento, da língua, gramática. Me destaquei bastante em estudos, sobretudo em estudos de natureza teológica, porque eu, dentro da igreja cristã, passei pelo segmento da igreja adventista, igreja local, Assembleia de Deus, e mesmo aqui no DEVAP. Então, sempre lendo, estudando. Então, eu tinha um destaque muito grande por uma questão de vocação natural mesmo, mas logo senti a necessidade de ter que estudar de maneira formal. Daí eu ingressei na faculdade de letras, me formei em licenciatura, letras português e inglês, embora na área de inglês eu fiz mesmo só para poder, eu não consegui o curso só português. Então a faculdade só me ofereceu o curso português e inglês, então eu fui obrigado a fazer inglês. Então, como a maioria dos brasileiros fazem, eu empurrei o inglês com a barriga para poder passar, mas dei toda a atenção à língua portuguesa. Estudei com afinco, com determinação, para me tornar um professor de língua portuguesa. Isso aconteceu. De fato, hoje eu tenho um diploma de licenciatura em português, inglês, literatura brasileira, portuguesa, Mas o MEC diz que eu sou professor de inglês, mas não sou. Então, isso é muito importante, talvez, para nós mesmos que estamos vendo esse curso. Reconhecer onde estão os nossos limites, reconhecer onde de fato nós podemos atuar, aquilo que de fato nós aprendemos e conhecemos, e não levarmos o orgulho de um diploma, porque não raras pessoas têm os seus diplomas, mas são diplomas que só não foram comprados porque você foi alguns dias na faculdade, Mas, no geral, poucas são as pessoas que fazem valer o seu estudo e o seu diploma. São pouquíssimas as pessoas. Infelizmente, essa é uma cultura do Brasil que vem se formando já há alguns anos, desde que foi democratizada as universidades ou as faculdades no Brasil. Parece uma coisa boa dizer que a faculdade ou as faculdades no Brasil, uma vez que ela foi democratizada, colocada ao acesso da maioria das pessoas, porque hoje em dia você faz um curso pagando R$190 por mês, R$200, 250, Parece uma coisa boa, E de fato tem esse aspecto bom, porque todos podem estudar. O problema é que quando você aumenta a oferta, geralmente a qualidade cai. Daí abre-se faculdades com menos critérios, com menor rigor, com um corpo docente, que é o corpo de professores, não, na maioria, apenas especializados, tem uma formação acadêmica maior, de mestres e doutores, uma biblioteca deficiente, e aí quando começam as faculdades a disputar o aluno, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que baixar o nível da exigência para poder capturar o aluno, para entrar o dinheiro. E isso compromete a qualidade do ensino. Então, quando eu disse que a democratização das faculdades, desde que começou
a franquear a abertura de faculdades em todo o Brasil, ficou um pouco deficiente. Então é importante nós sabermos os nossos limites. Ou seja, quando eu digo não sou professor de inglês, é porque eu não sou mesmo. Eu tenho um diploma, eu poderia ostentar, sou professor de inglês, mas eu não sou. Eu não estudei o suficiente para isso, então logo me formei e não dei atenção à língua inglesa. Porém, continuei estudando e me dedicando na área de língua e linguagem, gramática, correção de texto, fazendo uma série de especializações nessas áreas, também em filosofia, teologia eu já tinha, e assim continuo até hoje, sempre estudando para o aperfeiçoamento, né? E agora, com toda essa trajetória que eu estou apresentando para vocês, eu tenho uma relação muito profunda com a leitura. Eu sou um leitor nato, leitor de ofício, inclusive. E nessa minha trajetória eu observei algo muito grave. E esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam enquanto a justificativa deste curso. Por que que nós estamos oferecendo um curso de leitura e hermenêutica filosófica? Qual a razão? Qual a importância desse curso para você? Por que que você precisa, segundo a minha opinião, fazer esse curso? Bem, o problema é que nós nos esbarramos no problema que talvez vocês já tenham ouvido falar algumas vezes, do analfabetismo funcional. O que que significa isso? Existe aquele que é analfabeto, a pessoa porque não estudou, porque não teve as possibilidades de estudo, não teve chance de estudo, porque teve que trabalhar muito cedo e não se envolveu com a educação formal. Teve educação familiar, cultural, religiosa, mas não teve acesso a uma educação formal. Então, já estamos superando isso, né? Eu me refiro aqui a uma geração bem anterior, talvez dos meus pais, dos nossos avós, lá para trás, era assim que acontecia geralmente. Mas aqueles que estudaram, e nós podemos constatar por meio de pesquisas, que pessoas que fazem o ensino fundamental e concluem o ensino médio, e eu me lembro que quando eu tinha os meus 18, 20 anos, até os meus 25, uns 30 anos, as faculdades começaram a ser franqueadas no Brasil, mas até então, quem se formava no ensino médio, antigamente falava-se, né, o ensino médio, quem se formava era tido por formado. Isso há 20 anos, até porque o ensino médio, que era o segundo grau que falava, né, oferecia formação específica na área de enfermagem, nas áreas bancárias, na área contábil e também na área para professores, né? Tem um nome, me fugiu a memória. É o magistério, né? Então a pessoa se dava por formada. Mas logo que as faculdades foram franqueadas, todo mundo agora não entende mais o ensino médio como uma formação plena, mas a formação necessária para ingressar numa faculdade, numa universidade, num curso superior, para que daí comece efetivamente a estudar a área específica de sua formação e de sua profissão. Mas o fato é que nós temos observado, e há pesquisas sobre isso, que pessoas que se formam no ensino médio, nos nossos tempos, saem do ensino médio sem saberem ler de maneira adequada um texto simples. Não é um texto complexo. Não sabe ler, geralmente, um texto simples. E, consequentemente, também não sabe escrever um texto simples. E a prova disso seria, no caso, a necessidade que a maioria das pessoas tem de, após se formar no ensino médio, ingressarem num cursinho preparatório para o vestibular ou para um concurso público. Ora, o que vai se ensinar, eu pergunto, num cursinho? Não é exatamente aquilo que deveria ter sido ensinado e aprendido
no ensino fundamental, médio, pelo menos na área de português, eu poderia dizer, não vou dizer outras áreas mais complexas, né? Mas pelo menos tratando-se da língua portuguesa, esperava-se ou espera-se que a pessoa, ao sair do ensino médio, tenha a noção básica da estrutura de um texto, tenha a capacidade de organizar os seus pensamentos, ler um texto organizado, extrair do texto as ideias principais, sem dificuldade alguma, encontrar o tópico frasal de cada parágrafo, ler um livro e conseguir fazer um resumo coerente de cada capítulo, né? E depois, por fim, um resumo geral do livro. Mas, infelizmente, nós temos essa deficiência. Então, a minha proposta neste curso não é resolver os problemas de natureza gramaticais que nós não aprendemos no ensino médio. Nós não vamos aprender gramática normativa. Isso fique claro. Até porque vocês devem ter percebido que não há nenhuma exigência aqui de nível de escolaridade. Então, aqui pode participar conosco pessoas que tenham o 6º ano, o 9º ano, ensino médio, faculdade. Então, nós não vamos nivelar nesse sentido gramatical. Lógico, vez ou outra, nós vamos ter que fazer uma abordagem, alguma explicação ou outra, porém, eu vou me esforçar ao máximo para não usar a linguagem formal da gramática. Para quê? Para não dificultar para alguém que não saiba aquela nomenclatura. Então, digamos que eu esteja querendo me referir ao objeto direto de determinado verbo. Se eu falar, olha, o objeto direto do verbo transitivo tal, e começar a seguir adiante na minha explanação, é possível que muitos alunos aqui presentes e mesmo de casa, que certamente farão conosco o curso, vão se perder no raciocínio, porque ele foi bloqueado quando foi dito o objeto direto que complementa o significado, o sentido do verbo transitivo direto. Como a pessoa não sabe essa informação, ou esqueceu essa informação, isso vai impedir o nosso avanço. Então, eu vou preferir dizer que o verbo tal, eu vou me referir ao verbo, ele está pedindo uma informação que possa completar o seu sentido. Então, olha que eu já estou falando a mesma coisa. Complemento, algo que complemente o sentido da palavra e falar objeto direto. Então, eu vou evitar as nomenclaturas formais, o máximo que nós pudermos, para que todos tenham acesso, de maneira, então, a oferecer um curso que tenha por paradigma a organização do pensamento. O meu propósito é que ao cabo de 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio ou 18 meses, se vocês fizerem um curso do início ao fim, cumprindo com as etapas, lembrando que todo curso, eu imagino, tem etapas mais duras, mais tensas, né? Talvez menos motivadoras, e tem as etapas mais empolgantes, né? Então, que vocês não desistam naquela parte da subida, né? Quando nós estivermos na nossa corrida e tiver uma subida, que você continue e não desista. Se você continuar até o final, a nossa proposta é que você, primeiramente, aprenda a organizar os seus pensamentos. Eu parto da premissa ou do pressuposto de que os nossos problemas relacionados à nossa cognição, à nossa leitura, à nossa interpretação, à nossa fala, ao nosso discurso, está relacionado à organização do nosso pensamento. Tudo começa com o pensamento. Tudo que você fala, tudo que você escreve, aquilo que você quer comunicar, mesmo quando você está lendo, tudo vai começar no seu pensamento. O pensamento é a fonte de toda a inteligibilidade do conhecimento. Então, se você não aprender a parar de pensar demais, a aquietar o seu pensamento e centrar o seu pensamento naquilo que deve ser centrado, você vai ter dificuldade. Então, temos que começar a trabalhar a nossa mente e o nosso pensamento. O pensamento, para que ele exista,
Presta atenção, todos vocês. Deixa eu tentar trazer vocês para cá, que até agora eu não consegui, mas eu vou pedir para vocês olharem para mim e participarem. Vamos lá. Todos vocês têm um pensamento, concordam ou não? E agora vocês estão pensando algo neste momento. Parece uma coisa muito tola, né? Falar que vocês estão pensando. Mas quando vocês me ouvem, para vocês se comunicarem comigo, compreenderem, vocês estão pensando aquilo que eu estou dizendo. Agora, vocês já observaram que vocês não conseguem pensar sem as palavras? Não tem como você pensar sem as palavras. Ainda que você pense uma imagem, a sua mente vai ter que evocar a palavra que denomina aquele objeto, aquela coisa, aquela imagem que você agora está pensando. Então, é dito que a moldura do pensamento, o pensamento é a origem, tudo vai começar do seu pensamento. Agora, o seu pensamento ele não existe por si só. Só é possível que exista o seu pensamento se houver uma moldura, né? O George Hans Gadamer vai dizer que é uma moldura do pensamento, que é a linguagem. Você só pode pensar se houver uma linguagem. Por exemplo, nós temos a linguagem articulada, nós falamos. Essa língua aqui é articulada. Os animais também têm linguagem, eles se comunicam de alguma maneira. Então, quando você chega em casa e o cachorrinho vai em cima de você, alegre, abanando o rabinho, ele está usando uma linguagem para se comunicar com você e dizer que ele está feliz porque você chegou. É uma linguagem. Então, nós temos o pensamento. O pensamento, ele tem uma moldura que nós chamamos de que é a linguagem. Só que essa linguagem, ela precisa de uma estrutura. Essa linguagem, agora estou me referindo à linguagem articulada, não é a linguagem dos animais, é a linguagem humana. Os humanos têm linguagem, os humanos têm a capacidade de se comunicar. O que é a linguagem? É a capacidade de comunicação. Você tem um pensamento, porque você tem linguagem. A linguagem é a moldura do pensamento. Só pode pensar a partir de uma linguagem. Só que a linguagem por si também não existe se não tiver uma estrutura, que é a língua. Então, vocês podem pensar, pensamento, linguagem, língua. Qual que é a nossa língua? A língua brasileira. A língua chamada língua portuguesa, de modo oficial, mas de modo peculiar e particular, a nossa língua é a língua portuguesa brasileira. Porque o português é falado em vários países do mundo, né? Tanto países da África, quanto da Europa, da Ásia, e mesmo no Brasil. E se você reunir cada um dos falantes da língua portuguesa, da Ásia, da África, da Europa e do Brasil e colocar os quatro para conversar, eles podem não se entender em muitos aspectos, não somente do ritmo, do sotaque, da melodia, mas também do léxico, né? Das palavras, do uso das palavras, né? Enfim. Então, de todo modo, eu queria que vocês raciocinassem comigo essa estrutura. Comece a partir de agora. Se você não for capaz de admirar o que eu estou trazendo para vocês agora, eu imagino que você não vai gostar do curso. E você não vai também avançar em nada na sua vida. Sua vida humana continuará mesquinha, pequena. Eu digo isso não é com nenhuma presunção, é porque o homem só se destaca na atual sociedade e nos tempos que nós vivemos se ele tiver discurso. Quem tem discurso domina. Quem não tem discurso vai ficar sempre à margem, sempre cooperando de uma maneira ou outra. Mas quem tiver, se você adquirir a faculdade do discurso, se você adquirir mesmo, comprar o falo é lutar para possuí-la, né? Para não somente apreender, mas assimilar e praticar. Se você adquirir tal habilidade do discurso, onde você chegar, você vai dominar, você vai controlar, seja na vida empresarial, seja num grupo de amigos, seja num ambiente acadêmico, seja num ambiente cristão, religioso. Você vai desempenhar funções de liderança, você vai estar sempre à frente, porque o discurso
é a palavra de ordem da pós-modernidade. Não temos como fugir disso. Então nós temos que pensar o pensamento, a linguagem, que é a estrutura ou a moldura do pensamento. Não há pensamento sem linguagem, e não há linguagem sem a estrutura chamada língua. E agora, ao chegarmos na língua, temos que identificá-la com a língua portuguesa brasileira, que é a nossa. Então nós vamos lidar com o quê neste curso? Vamos lidar com o pensamento, com as formas de linguagem, com a estrutura da língua, para chegarmos ao discurso e chegarmos até as grandes obras do pensamento humano, que é a forma literária que eu direi daqui a pouco para vocês. Mas que tal nós começarmos desde já a praticarmos o exercício da organização do pensamento? Alguém gostaria de arriscar? Só mencionar em ordem: pensamento, linguagem, língua portuguesa brasileira. Se você chegar em casa hoje, alguém te perguntar como é que foi a aula, você fala assim: olha, por introdução, o Alexandre disse que nós temos que atentar para 4 elementos. Para o nosso pensamento, que tem como moldura uma linguagem. Essa linguagem recebe uma estrutura que é a língua. E essa língua chegará ao nível do discurso. Essa língua é a língua portuguesa, que pretende nos levar aos pícaros, né? Ao lugar mais alto da língua, que são as obras do pensamento humano, na literatura ficcional e nas literaturas especializadas do conhecimento humano. Então você precisa ter isso. Se você não souber repetir isso, que é básico, ainda que você não compreenda muito, não saiba explicar com precisão cada um desses elementos, mas você tem que ter o esforço, tem que deixar de ser crente. Tem que deixar de ser crente. Crente vai para o culto, ouve a palavra, a pregação, vai embora e não sabe o que foi dito na pregação. Isso é crente. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Porque a mensagem às vezes vem tão bem estruturada, você tem que sair daqui com a mensagem toda estruturada na sua cabeça. Mas não, você prefere ouvir sem esforço. Você prefere ouvir por respeito. Ouvir como ouvem as corujas. Você fica falando, ela fica olhando com uma atenção, mas não existe aquela relação afetiva com o que está sendo dito. Na maioria das vezes as pessoas estão falando e nós não estamos ouvindo. Nós ouvimos só os finais das palavras, das frases, a gente pega o sentido geral e vai embora. Eu tenho que ganhar dinheiro, né? E não é por aí. Então comece a organizar. Nós estamos dizendo que este curso ele propõe nós passarmos pelas categorias do pensamento, da linguagem, da língua, e essa língua é a língua portuguesa, para que por meio da língua nós possamos atingir, prestem atenção, por meio da língua possamos chegar nas partes plenas da língua, que será o texto, o discurso e a literatura ficcional, literatura especializada. Alguém quer falar? Só isso. Passaremos pelas categorias do... Vamos todo mundo junto que vai ficar melhor. Eu sei, eu entendo. Vamos lá? Esse curso propõe nós passarmos pelas categorias do... língua. Essa língua é a língua portuguesa. Ao discorrermos pela língua, que é a língua portuguesa, nosso objetivo é atingirmos, organizando, precisamos atingir o quê? O discurso, o texto, e o ápice da língua é a literatura, é o ápice, é a expressão maior de uma língua. Mas eu já chego nesse ponto, porque eu quero entrar um pouquinho aqui para me referir por que a literatura é a obra-prima de uma língua. Eu quero um esforço de vocês, para vocês pensarem comigo essa questão. Vejam,
o que é uma língua. Se eu disser para vocês, olha lá o desafio, se eu perguntar para vocês, vocês são falantes da língua portuguesa? O que vocês me responderão? Sim, nós somos falantes de língua portuguesa. Lógico, nascemos num país de língua portuguesa, aprendemos a falar e nós falamos. E nós nos comunicamos bem, né? A gente consegue pedir um prato de comida num restaurante, a gente pede uma pessoa em namoro, em casamento, a gente trabalha, passa o dia todinho falando, comentamos jogos de futebol, política, está tudo certo. Mas se eu disser, e por que você então toma em suas mãos um livro de Machado de Assis, que é escrito como a língua portuguesa na sua melhor expressão, e você não entende a sua própria língua? Você acha que tem aí um problema? Somos falantes de língua portuguesa, mas ao tomarmos um texto de língua portuguesa, nós não o compreendemos. Aí é lógico, um professor de língua portuguesa poderá dizer, não, mas é porque nós somos falantes da língua portuguesa nessa variação da língua falada. Você está dizendo da língua escrita, porque a língua escrita é outra modalidade. Sim, mas é modalidade de qual língua? Da língua portuguesa. Nós precisamos dominar pelo menos essas duas modalidades básicas, falada e escrita. Mas já que nós achamos que falamos ou dominamos a modalidade de falar da língua, eu pergunto, você fala a língua portuguesa na modalidade falada? Sim. Você faria um discurso público usando as categorias da língua formal para se comunicar com um grande público? Ele diz, não, aí não, né? Aí você quer muito. Bem, nós estamos falando de qual língua, afinal? Então eu estou desafiando vocês a se apropriarem da língua portuguesa. Isso vai ajudar vocês em todos os aspectos. Mas não é se apropriar da língua, do ponto de vista de você conhecer a gramática normativa. Não. Conheço centenas de pessoas que sabem a gramática normativa e não dominam o discurso, e não organizam os pensamentos, e não entendem uma obra literária. Conheço muitos. Por quê? Porque é uma outra coisa. É importante, presta atenção, a gramática ela é extremamente importante. Jamais estarei aqui reduzindo a sua importância. Ela é muito importante. Mas vocês vão convir comigo que há pessoas que não sabem o que é um objeto direto, um objeto indireto, que não sabem o que é uma oração subordinada, substantiva, não sabem falar. Mas entra no palco e se comunica muito bem com a língua na sua variedade formal. O Silvio Santos, por exemplo, era um excelente comunicador, sim ou não? Mas certamente ele não saberia dizer o que era uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ele não saberia dizer. Mas não importa se ele não sabe isso, importa que ele sabe aplicar. Agora, se você quer fazer um concurso público, você será obrigado a dominar a gramática normativa da língua portuguesa. Não tem o que fazer, porque, infelizmente, as provas de concurso público não querem saber do seu potencial linguístico. Ele quer saber se você sabe a fórmula ou se você sabe denominar um termo da oração que você jamais vai usar no seu setor de trabalho quando você tomar posse. Perfeito? Bem, mas deixa as críticas para lá. Mas o fato é que a proposta nossa é que nós temos que dominar a língua com vistas ao discurso, ao texto, à literatura. Veja, a primeira coisa que forma uma língua, estamos falando de língua portuguesa e de qualquer outra língua, mas vamos por ordem. A primeira coisa que existe para uma língua se estruturar e ser efetiva é o léxico. O que é o léxico? O léxico, anota aí, se você puder anotar, é o compêndio, ou o léxico é o conjunto de todas as palavras oficiais
que formam uma língua. Anote aí a sigla VOLP, V-O-L-P, VOLP. E você vai colocar aí ABL, ABL, VOLP. ABL, que é a nossa Academia Brasileira de Letras, onde estão as cátedras, e de lá é que nós recebemos toda a estruturação, seja sintática, seja semântica, seja em todos os sentidos, eles que definem aquilo que é aceito e aquilo que é oficial na língua portuguesa. Logo, o VOLP, que é vocabulário ortográfico da língua portuguesa, é o conjunto de todas as palavras aceitas na língua portuguesa. Quem se lembra aqui que uma época passada, de um governo bem anterior, tinha uma senhora presidente da República que fazia questão de ser chamada de presidenta da República? Quem lembra? E quem também se lembra que à época, mais as pessoas de direita faziam profundas críticas a essa senhora, dizendo: olha lá, olha, presidenta, elefanta, estudanta, ia desenvolvendo esses, lembram, para poder escarnecer? Mas o pior de tudo, que ela estava certa. E não foi ela que inaugurou e não foi ela quem inventou. Presidenta é um substantivo feminino que se encontra no VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É estranho? É. Eu também acho, eu preferiria usar presidente para ambas, né? Enfim. Mas não se pode zombar de algo que é correto. Porque o VOLP disse que é correto. Logo, se o VOLP disse, o VOLP é, para a língua e para uma nação, é a Bíblia. A Bíblia diz e ninguém pode debater, discutir, não é isso? Então, o VOLP é a Bíblia da língua, no caso portuguesa. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Por que eu pedi para vocês colocarem aí ABL, que é a Associação Brasileira de Letras? Porque é nesse site aí. Você vai colocar lá no Google ABL, só ABL e VOLP. Vai abrir o site da ABL, você vai clicar em VOLP e vai em consulta. Você vai lá colocar qualquer palavra que você quiser tirar a dúvida ou conhecer, e ele vai dizer se ela é ou não uma palavra de língua portuguesa. Vai lhe dizer a qual classe de palavras aquela palavra participa. Vai dizer, inclusive, a pronúncia da palavra e a divisão ou separação silábica da palavra. Então, a primeira coisa para uma língua é o vocabulário. É o vocabulário. Quando eu escrevi aquele livro, A Dracma Perdida, a maioria das pessoas reclamaram do livro. Então havia muito elogio sobre o livro, mas havia muita reclamação sobre o vocabulário. Porque as pessoas que liam o livro estavam encontrando, segundo os argumentos, dificuldade de compreender o conteúdo pelo uso excessivo de palavras desconhecidas. Mas não eram palavras francesas, nem inglesas, nem alemãs, não, é da língua portuguesa. É porque nós queremos facilidade. E aprenda uma coisa, desde então, esse curso vai exigir muito essa questão. Ao nos comunicarmos, ao escrevermos, nós não podemos usar qualquer palavra. Sobretudo quando escrevemos. Você não pode usar qualquer palavra, você tem que analisar aquela estrutura frasal que você acabou de escrever, aquela frase, e você procurar compreender cada uma das palavras para saber se elas expressam com exatidão o seu pensamento. Não basta estar escrevendo: o dia está ensolarado, os pássaros cantavam alegremente. Não, para de bobagem. Vamos começar a pensar. E o vocabulário é extremamente importante. A língua começa com vocabulários. A língua tem palavras. Agora, essas palavras, elas assumem no primeiro momento, nós estamos falando aqui agora dos rudimentos da língua, o seu aspecto fonético,
Isso aqui não é obrigado vocês compreenderem profundamente, só para vocês entenderem por que que a literatura é o telos de uma língua, é o ápice de uma língua, é a glorificação de uma língua. Para onde nós estamos caminhando, pessoal, nesse curso? Para onde nós estamos caminhando? Nós vamos passar pelas categorias do pensamento, da linguagem, da língua, para passarmos ao discurso, aos textos, à literatura ficcional, até a literatura especializada do conhecimento humano. Nós estamos caminhando para onde? Para a literatura. É isso que eu quero que vocês entendam. E por que eu vou construir agora esse caminho até chegarmos lá na literatura? Para você começar a perceber onde foi que você parou nesse caminho. Você já começou, com certeza. Mas onde foi que você parou? Onde você está travado? Onde você encontra a maior dificuldade? Então, se uma língua, ela passa primeiramente pelo léxico, pelas palavras que formam aquela língua, essas palavras, elas vão começar a ganhar significados. Presta atenção, essas palavras vão começar a ganhar significados a partir do que é chamado de fonética. Tenha paciência e não se preocupe que aqui não é vestibular, você não vai ser reprovado, mas é a coisa mais simples do mundo. Estamos falando que a língua, ela tem os seus rudimentos. É como você pensar uma semente e essa semente passa por vários processos de crescimento até chegar no seu amadurecimento, na sua frutificação, na sua glória, na sua maturidade, em que se ofertam os frutos. Não existe aqui um processo ou não? Ei, pessoal, tem que pensar, viu? Olha, vou dar um conselho, se você não quiser pensar, esse curso não é para você. Pode desistir agora, não tem problema. Eu já paguei a primeira mensalidade, eu te devolvo. Mas não é para você, aqui você vai ter que pensar. E para pensar, tem que parar de pensar. Porque eu estou aqui falando, vocês estão pensando muitas coisas. Tem que pensar só o que eu estou dizendo. Concentração total. Bem, então, a língua, a semelhança da semente, que tem os processos. Quando alguém planta uma semente, ele não está pensando lá no final? Na glória, quando a árvore estiver frondosa e oferecer flores para embelezar, sombra para refrescar e frutos para alimentar? Sim ou não? Ao falar da língua, nós precisamos pensar nesse processo que nos levará. É um caminho. E as palavras, portanto, que formam a língua, ela começa do seu rudimento básico, isso aqui é redundância, o rudimento elementar, outra redundância, mas a redundância pode ser usada para ofender a sua capacidade de compreensão. Mas está achando que eu sou burro? Você fala assim, é porque você está entendendo. Se é elementar, é básico. Se é básico, é rudimentar, porque tudo são sinônimos, né? Então, qual é o rudimento de uma língua? Ora, são os fonemas. Qual é a nossa grande dificuldade de aprender um outro idioma? Qual é o primeiro obstáculo que nós encontramos? É você pronunciar de modo orgânico uma palavra em outro idioma. Se eu perguntasse para vocês aqui alguma palavra em inglês, eu creio que todos aqui falariam alguma palavra em inglês. A maioria ia falar love, imagina. Love. Enfim. Mas a pergunta é, será que a palavra em outro idioma, quando nós pronunciamos, nós conseguimos falar de modo orgânico, como um nativo daquela língua fala e pronuncia? Por causa de quê? Fonema. Fonema é a pronúncia mínima de um som de uma língua. Nós nunca aprendemos isso na escola. É capaz que nem na faculdade tenhamos aprendido, quem fez faculdade de letras, e todos os sons que nós pronunciamos na língua portuguesa, eles são representados
por uma forma gráfica chamada letras. As letras são símbolos gráficos que representam na escrita os sons, né, de nossa fala. Aí eu pergunto assim: quem já aprendeu a escrever a letra T? Todo mundo sabe a letra T. T de tatu. Mas eu perguntaria: quem sabe qual é o som que essa letra representa? Você vai falar T. O T, fala do T. Não, quando você fala T, você tem aqui o T e o E. Você tem os dois, você tem duas. Porque o som que nós somos capazes de pronunciar na língua portuguesa, dentre tantos, é esse aqui, ó. Comece a falar o T e pare, não continue. Só comece. Não joga a língua, não. Não joga a língua para fora, só coloca a língua atrás dos dentes. Ó. Não joga o E. Consegue? Sopra agora. Esse aqui é o som. Isso aqui é um fonema. É um fonema. É outro país. Então veja, o som do G, da letra G, como é que nós pronunciamos o G? Não joga o E, só o G. Tá vendo? No caso, aí tem a questão do G, do J, que aí é outra questão. Vamos entrar também em fonologia. Mas, por exemplo, o P. O P é interessante. Qual o som do P? Só isso. Então, quem estuda, nós começamos pelo rudimento. Ah, mas Alexandre, esse aí vai ser o seu curso? Não. Só quero dizer como é tão básico e rudimentar uma língua de onde nós partimos da semente. Agora, quando esses sons começam a se combinar um com o outro, nós vamos formando o quê? Sílabas. Ba, be, bi, bobo. Olha que coisa interessante. Vocês sabem falar o da, de, di, dodô? Da, de. Quem falou de? De. Quem fala de? Da, de, di. Vocês observam que do de para o di, vocês mudam aqui o modo de falar? Quem fala correto correto assim, segundo a fonologia, né? A fonética. Seria da, de, di. O di tem a mesma forma do da, a língua atrás do dente. Da, de, di. E nós aqui, sobretudo de Brasil, nós não falamos di, falamos di. Olha os dentes travados. Di. Então, rigorosamente falando, da, de, di, do, du. Rigorosamente falando, ta, te, ti, to, tu. E ele fala tia. Mas tá certo, se tá errado é você. Tia. Não, você também que fala tia não está errado. Taguatinga. Taguatinga, rapaz. Aprenda a falar. Não, mas Taguatinga também está certo, porque essa diferença da forma como nós pronunciamos os fonemas já é a área da fonologia. Vai mostrar como que esses fonemas têm expressões diferentes a partir dos costumes das regiões, dos idioletos e etc e tal. Perfeito? Tá bom, mas qual é então o rudimento da língua? É o fonema. São os fonemas, é o rudimento. Mas continua nos rudimentos. Ei, negativo, não pode. É para cá, ó. É você mesmo. Todo mundo comigo aqui. Os sons que nós pronunciamos, que é um som mínimo, associado a outros sons, vão formando sílabas, que juntas vão formando o quê? Palavras. Aí, ao chegarmos nas palavras, nós entramos numa categoria da língua chamada morfologia. Ou seja, como as palavras são formadas. Morfologia. Logia é estudo. Morfo
é forma, como as palavras são formadas e, consequentemente, como elas são classificadas, né? Em qual classe gramatical ou a qual classe ela participará. Essa palavra é um substantivo, essa palavra é um verbo, essa palavra é uma interjeição, essa palavra é um numeral, essa palavra é um adjetivo, essa palavra... Aí nós vamos entendendo isso. Mas até agora não é o nosso propósito, estamos avançando. Ainda que você não saiba as classes gramaticais, mas você deve saber aplicá-las e interpretá-las. Esse é o meu objetivo. Não ensinar exatamente as classes, mas levá-los a ler a palavra dentro do eixo oracional e compreendê-la, né? Enfim, então nós temos, tratando-se da língua, os fonemas, que é a parte da fonética, a parte da morfologia, que é a formação e classificação das palavras. Só que agora, se você ficar só com as palavras, o que acontece? Você se comunica? Não. Você precisa agora combinar as palavras. Gente, nós passamos o dia inteiro combinando palavras. Sami, estou feliz porque você veio à aula inaugural do nosso curso. Então, olha, Sami, estou feliz porque você veio à aula inaugural do nosso curso. Eu peguei a palavra Sami, feliz, o eu que está implícito, o verbo, né, de ligação, copulativo, enfim, combinei várias palavras e me comuniquei com ele. Então, ao chegar no âmbito da associação de reunir palavras para produzir comunicação, nós chegamos na área sintática. A língua vai ganhando expressão desde o germe da fonética, vai ganhando forma na morfologia, vai ganhando consistência e inteligibilidade na sintaxe. Porque a sintaxe é o nível da língua em que nós já começamos a nos comunicar de maneira clara. Gente, quem está entendendo até aqui? Vocês sabem disso, na verdade, eu não estou ensinando, vocês já sabem. Eu estou apenas organizando para nós chegarmos no nosso objetivo. Tá. Só que quando você está no âmbito da sintaxe, e aí você pode marcar aí, até a sintaxe nós estamos no rudimento linguístico. Até a sintaxe. Todas as pessoas adultas que gozam de perfeita sanidade mental, certamente sabe até o nível da sintaxe. Ainda que seja a sintaxe da língua coloquial, tem importância. Nós estamos aqui exigindo conhecimento formal. Então, todas as pessoas se comunicam, elas falam, sim ou não? Só que, se você fala até o nível da sintaxe, e eu não estou falando da sintaxe normativa, tá? Você está no rudimento da língua. Você não consegue ainda ter uma expressão da sua própria língua até o nível da sintaxe. Então, a partir da sintaxe, nós vamos adentrar exatamente o quê? O texto. E aqui começa efetivamente o nosso curso. Trabalhar com textos. Os textos podem ser escritos ou falados. Agora, o texto em si não é meramente você tramar um tanto de palavras e frases, etc. O texto verbal, falado, ou o texto escrito, ele visa não somente a comunicação, mas ele visa o discurso. Qual a diferença? Vocês falam, mas discursam? Aqui está a grande questão. O que é um discurso? Imagine só como é básico. Uma pessoa que cozinha bem, faz uma boa comida. Ela pode preparar um bom alimento. Mas se você trouxer essa pessoa para fazer um discurso sobre a comida que ela faz, os pratos que ela oferece, talvez ela não consiga discursar. Falta a organização do pensamento,
falta uma comunicação que seja clara para aqueles que ouvem. Então nós estamos em busca, no caso do nosso curso, do texto em diante. O texto enquanto discurso, seja o discurso escrito ou o discurso falado, ou o discurso lido. Então nós vamos bater na tecla do discurso. Quem aqui que fez conosco a primeira turma sabe que na medida que nós vamos avançando, nós vamos passando a compreender melhor o que o professor está dizendo. No início é meio complicado, você vai ficar um pouco assustado. Na primeira aula efetiva, será na semana que vem, você vai ficar ouvindo, às vezes se perde para voltar, mas com o tempo você vai já sabendo, até prevendo o que será dito em seguida. Nós vamos lendo juntos o texto e você já vai entendendo antes de eu explicar, e a sua mente vai se abrindo para o discurso, para o entendimento do texto. E agora, esses textos que se organizam em frases, períodos, parágrafos, capítulos, no caso tratando de livro, vai nos levar à literatura. A literatura é a glorificação de uma língua. Então, os rudimentos: fonética, morfologia e sintaxe, que é a comunicação básica. Daí, quando nós passamos para a produção textual, falada ou escrita na forma de discurso, até atingir a literatura, é na literatura que nós alcançamos a glorificação de uma língua. Uma curiosidade: vocês sabiam que as nações antigas da antiguidade, elas não eram fundadas enquanto nação, senão na base de mitos? Por exemplo, o Egito é uma nação. Todo mundo conhece a nação do Egito. Como nação ela existe, mas para ela se firmar no mundo cultural, numa relação de nação para com as demais nações, na antiguidade eles criavam o chamado mito fundador. Mito fundador. Desses mitos fundadores nascia uma literatura mítica. Então, por exemplo, vocês podem ler várias cosmogonias gregas. Cosmogonias é uma literatura dizendo como o mundo se formou. Aí vai falar dos deuses, do Olimpo, os deuses gregos. Mas isso aqui é mentira, não é verdade, não foi assim. Eu falo, para de bobagem. Isso aqui é um mito fundador. Não é para você crer e adorar e prestar culto, para ir para o céu, não. É conhecimento. Os antigos fundavam as suas nações em duas bases: no mito fundador e no mito dos sacrifícios. Todas as nações antigas se fundavam nessas duas bases, nos mitos cosmogônicos e também nos sacrifícios do bode expiatório. Todas. Bem, enfim, mas não é nossa questão. Mas depois de Cristo em diante, e aqui é um dado muito importante, as nações que passaram a surgir desde Cristo em diante, já não se fundam mais em mitos. Estranho ou coincidência ou revelação? O Cristo é a luz do mundo, resplandece. A entrada do Cristo no mundo é a entrada do Logos. O Logos se encarna. Logos é razão, é consciência, é inteligência. Por isso que é dito que o Cristo só entra no mundo na dispensação da plenitude do tempo. O tempo atinge uma plenitude, uma maturidade. Aí, e ele atinge a maturidade exatamente pela incursão ou pela entrada do Cristo no mundo. Então o Cristo é a luz que agora resplandece não somente dentro de cada homem que vem ao mundo, mas resplandece no mundo e para o mundo. E a partir de Cristo, portanto, as nações não se fundam mais em mitos. Mas e como se funda então? Não precisa de fundamento? Aí vai entrar um novo momento da história da humanidade em que as nações se fundam a partir do momento
em que se pode declarar que aquele povo tem um território, uma língua, uma cultura e uma nação se funda de Cristo em diante, quando um povo justifica-se como nação, porque possui um território, possui uma língua, possui uma cultura e possui uma literatura. Literatura, Alexandre? Que conversa mais esquisita é essa? É interessante que, para falar de nós, vocês sabem que o Brasil se torna exatamente uma nação autônoma, chamada Brasil, né? A partir da fundação, digamos, da literatura brasileira, que coincide com a independência do Brasil. José de Alencar, que é o patrono da literatura brasileira, ele que vai criar, na verdade, lançar o fundamento literário, entre aspas, mítico da nação brasileira. Todo mito tem um herói. Só que os antigos entendiam que aqueles heróis eram, de fato, verdadeiros. E uma vez que perde a característica do verdadeiro, não pode chamar exatamente mito. Mas o elemento mítico da literatura brasileira é o índio. Por isso, José de Alencar vai escrever um livro chamado O Guarani, aquele outro, Iracema. Ou seja, a primeira literatura brasileira oficial, não é que não houvesse, tá? Tinha, mas os poderosos que mandam, que é o dono do sistema, eles dizem: eu não quero isso, não quero aquilo, eu quero só isso. Quem manda no mundo, quem é que manda no mundo? Quem sabe? No mundo aqui da terra, é o diabo. O mundo jaz em quê? No maligno. Aqui embaixo quem manda é o diabo. Mas não é o diabo de chifre, de rabo, não. São os poderosos que nos manipulam, e nos manipulam porque nós nem a nossa própria língua dominamos. Agora veja, então, a literatura brasileira, ela funda a nação, por isso que ela vai coincidir com a independência do Brasil. Então, esse é um estudo, mas o que eu quero dizer é que sem literatura não tem nação. E por que não tem nação? Porque um dos requisitos da nação qual que é? É a língua. E a língua, para chegar na sua glória, tem que chegar até a literatura. Se tem língua, não tem literatura, a língua ainda é rudimentar, não pode formar nação. Não pode formar nação. Atenção, nós somos manipulados na religião, na política, na educação, na economia, porque nós não dominamos o nosso idioma. E dominar o idioma não é saber as categorias gramaticais, é saber aplicar as categorias, ainda que você não saiba as nomenclaturas, e você, sobretudo, atingir o clímax da língua, ler uma obra literária. E quando vocês começarem a ler uma obra literária, como se deve ler uma obra literária, vocês vão entrar numa dimensão de uma catarse. Vocês serão transformados profundamente, e eu não me chamo Alexandre. A literatura é algo fantástico. Literatura, a palavra literatura quer dizer belas letras. Ou seja, é as letras que atingem uma beleza, né? Na sua forma poética, dramática, ficcional, mas ela atinge o nível do discurso, né? E vai ser sempre de um modo a dominar e a controlar toda uma sociedade. Você conhecendo ou não a literatura, ela vai dominar você, ela vai te governar, vai te manipular, e não adianta, não é? Muito do que nós falamos e defendemos, o amor, a fé, não sei o quê, já foi dito por Platão, por Aristóteles, tanta gente já foi dito, a literatura filosófica. Literatura não é só ficcional, tá? Literatura é o conjunto da obra do pensamento humano.
Entenda isso. O que é literatura? É a obra do pensamento humano. É o produto da inteligência humana. Então tem a literatura médica, da medicina. Tem a literatura do direito. Tem a literatura ficcional. Tem a literatura antiga. Tem a literatura medieval. Tem a literatura filosófica. Chamamos, de modo genérico, literatura essa produção intelectual do pensamento humano, seja pela via da imaginação, da mimese, da ficção ou do conhecimento, da técnica e das descobertas científicas. Tá bom? Desde que alcance esse nível maior que está sobre a nação, é um tipo de literatura. Então nós estamos em busca da literatura. Quem quer vir comigo? Se quiser vir comigo, aqui é o lugar. E eu vou dizer para vocês não vão encontrar nenhum lugar que diga as coisas que você vai ouvir aqui. Você pode encontrar que digam coisas melhores, mas as que serão ditas aqui, não. Não. E aqui eu quero me associar a vocês nesse curso pelo amor à língua, pelo amor ao conhecimento linguístico. Eu quero me comprometer com vocês a crescermos juntos. Quero convidar vocês a estarem comigo todas as terças-feiras, aqui, presencialmente, às 20 horas, ou os que farão o curso conosco e receberão a mensagem na nossa plataforma. Toda segunda-feira pela manhã haverá a postagem de uma nova aula. Mas permita-me apresentar para vocês o conteúdo e a bibliografia. Pessoal, então vamos lá. O que é que nós vamos estudar aqui neste curso que dura 1 ano e 6 meses? Vamos lá. Primeiro, vamos começar na próxima aula. O tema de número 1 será uma obra ou um texto de Immanuel Kant, intitulado O que é o Iluminismo. Nós vamos ler esse texto, porque é um texto que, embora tenha sido escrito no século XVIII, 1784, mas é um texto de uma excelência e de uma atualidade jamais vista. O Catolé, na verdade é o Rogério, ou melhor, o Henrique, é tudo uma pessoa só. Ele, quando se deu com esse texto, que é Iluminismo, de Immanuel Kant, ele ficou assim quase que uns 2 meses com êxtase, tomado pelo espírito apofântico, de uma maneira, e ele falava assim: Alexandre, mas como pode um texto desse ter sido escrito em 1784 e nós hoje não temos, não é nem acesso nós temos, mas não temos conhecimento desse texto? Por que não temos conhecimento desse texto? Porque nós, os professores, nunca disseram que eles existiam. Muitos deles, não, mas eles podem falar a nível de, pessoal, lê esse texto em casa, não dá nada. Mas também muitos deles não sabem que existem. Tem esse detalhe, existe o texto. Outros sabem, mas dá trabalho você querer ensinar alguém. São poucos os professores que querem ensinar de fato. São poucos. Que têm amor não à profissão, mas têm amor por pessoas. A profissão vem em segundo lugar, porque até mesmo sendo deficiente na própria profissão, se você ama pessoas, você fará com excelência, porque tem um ser humano na sua frente. Você é um tutor, você é um arrimo, você é um pedagogo daquele indivíduo. Você tem que pegar na sua mão e elevá-lo para pelo menos o nível em que você se encontra. Então, o primeiro tema que nós vamos estudar no nosso curso é a democratização do conhecimento por meio da leitura. Olha que tema bonito, hein? Puxa, dá até para ficar arrupiado. A democratização do conhecimento por meio da leitura. O que é iluminismo? Na nossa aula a gente passa no mínimo uns 15 minutos explicando só essa frase, sem ler o texto. A democratização do conhecimento por meio
da leitura. Quando eu falo essa frase, esse nome desse tema, vocês acham bonito o tema? A democratização do conhecimento. Vocês acham bonito ou não? Mas vocês param um segundo, um minuto para pensar. A democratização do conhecimento. Então, o conhecimento precisa ser democratizado. O que é democratizar um conhecimento? O que isso quer dizer? O conhecimento é aquilo que é necessário, mas ele pode ser um conhecimento que não está democratizado. Ou seja, o povo não tem acesso ao conhecimento. E qual é a chave que dá o acesso ao conhecimento às pessoas para que você democratize o conhecimento? Por meio da leitura. Não existe conhecimento sem leitura, não existe emancipação humana e intelectual sem leitura. Ponto. Aí você escolhe ser um escravo a vida toda a ganhar a sua autonomia, a sua emancipação. Enquanto ser humano. Tá bom? É o primeiro tema. Nós vamos tratar aí, passar pelo menos umas 4 aulas nesse primeiro tema. O segundo tema, quando eu falo tema, não são aulas, tá? Talvez cada tema pode durar 4 aulas, 5 aulas, não importa. Quantas aulas forem necessárias. O segundo tema, nós vamos abordar este livro aqui, ó. Um livro pequeno, mas um livro de uma excelência, de Émile Faguet. É um escritor francês que escreveu o livro A Arte de Ler. Quem quiser adquirir esses livros, pode e deve, é muito interessante, porque nós vamos fazer uma abordagem em formato de aulas destes livros, mas não temos como explorar todo o livro, porque senão, se nós formos abordar todo um livro, todos os livros da bibliografia, a gente não consegue ficar aqui menos de 4 anos, né? Então eu vou abordar com vocês aquilo que é estrutural, que é mais importante. Mas se você quiser aumentar ainda mais o seu entendimento, você poderá adquirir o livro. Eu não vendo este livro, tá bom? Vão comprar no Amazon, na estante virtual, onde vocês quiserem comprar. Então não é propaganda, com fins financeiros, tá? A Arte de Ler, de Émile Faguet, será o nosso segundo tema. O nosso terceiro tema será baseado neste livro, intitulado Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Este é um livro clássico e é o livro de referência em todos os cursos de leitura no Brasil. Embora sejam poucos os cursos, mas nós vamos também passar por esse livro chamado Como Ler Livros. Agora, quando eu comprei esse livro, ou melhor, quando eu ganhei este livro quem me deu foi o Gilson, por sinal, porque eu tinha conhecimento do livro, mas ainda não o tinha lido na sua integridade, né? Aí o Gilson me presenteou com esse livro, mas não foi bem um presente, ele comprou para ele. Aí eu pedi emprestado para dar uma folheada e não devolvi mais. Aí um dia eu falei para o Gilson, pois é, esse livro está lá em casa. Aquela conversa mole, ele falou, não, é seu, eu te dei. E deu. Sabia não, mas eu estou muito feliz pela doação. Bem, aí quando eu fui ler o livro, na sua totalidade, eu me deparei com uma questão. O camarada quer me ensinar a ler livros e escreve um livro para eu ler, para aprender a ler o livro que ele escreveu. Como é que eu vou ler o livro dele se eu não sei ler livros e ele quer me ensinar me dando um livro? O que significa isso? Que se uma pessoa não habilitada na leitura pegar esse livro para aprender a ler, não aprenderá. Ele precisará de alguém habilitado na leitura que leia para ele e explique para ele. Não é que a pessoa não habilitada não saberá ler, ele vai ler, mas não vai guardar nada, não vai entender pouquíssimas coisas, vai ficar ali, pois é, tá bom, né? Mas nós vamos estudar também esse livro, Como Ler Livro, do escritor Mortimer Adler. Depois, em terceiro momento, o terceiro tema, nós vamos estudar, ou melhor, já foi, né? O primeiro, a democratização do conhecimento, primeira leitura.
do texto. Sim, esse texto vocês podem baixar em casa, tá? Coloca no Google aí, ó. O que é iluminismo, de Immanuel Kant, tá bom? Aí tem à vontade na internet. 2, a arte de ler, do Emile Faguet. Como ler livros, do Mortimer Adler. Em quarto lugar, o quarto assunto que nós vamos estudar são os tipos de leitura. Olhem para mim, pessoal. Gente, se vocês não entenderem que existem 3 tipos de leitura, uma chamada leitura estética, outra leitura política, outra leitura heurística. Se você não sabe diferenciar os tipos de leitura, você vai morrer escravo, sobretudo da religião. Sobretudo da religião. Vamos estudar, portanto, os 3 tipos de leitura: estilística, política e heurística. O que do tema que nós vamos abordar no nosso curso é a estrutura lógico-gramatical do texto. Todo texto tem uma estrutura. Essa estrutura é uma estrutura lógica. E essa lógica é uma lógica gramatical. Então você vai aprender a pegar uma frase, digamos, e na medida que você muda de lugar os termos da oração, você consegue alcançar nuances de significação e de impactos diferentes. E se você não sabe essas nuances, esses impactos que as mudanças geram, ao ler um livro, vocês leem e não percebem o impacto que aquela leitura poderia produzir, porque você acha que tudo é uma coisa só. E não é. Então, para tanto, teremos um tema chamado estrutura lógico-gramatical do texto, baseado esse tema neste livro de Otton Garcia, chamado Comunicação em Prosa Moderna. Com todo respeito a todos os gramáticos e filólogos do Brasil, eu diria que se você quiser um dia na sua vida comprar uma gramática, e se você puder comprar só uma gramática e não 2, essa não pode faltar na sua estante. Comunicação em prosa moderna é uma gramática diferente e diferenciada e completa e magnífica e esplendorosa. Ela te ensina tudo o que você precisa saber de gramática, sobretudo te preparando para escrever o melhor texto da sua vida. Tem que beijar o livro. Tem que beijar o livro. Toda vez que você comprar um livro, beije o livro. Porque o conhecimento é uma relação de amor. E o beijo é uma expressão de afeto. Se você não ama o conhecimento, não ama o livro, não beija, não abraça, não dorme com ele, não acorda com ele, não caga com ele. Cagar todo mundo. Para de bobagem, não estamos em culto também não. Só lembrando, tá? Aqui eu falo bobagem. Aqui não é culto. Eu só não falo palavrão, mas de vez em quando sai mas não é costume. Aqui eu sou professor, aqui não é culto, aqui não é igreja. Aqui eu falo o que vem na minha cabeça. Tá bom? Eu não gosto, então vá para a Assembleia de Deus. Tá aí, pessoal, ó. Anotaram? Então nós vamos estudar um pouco esse tema chamado estrutura lógico-gramatical do texto, baseado em Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia. 6º tema, vamos estudar um capítulo, apenas um capítulo do livro Aristóteles em Perspectiva. É um livro do professor Olavo de Carvalho e o tema é os 4 discursos. E eu preciso fazer um adendo aqui. Abra o seu coração. Eu não gosto de Olavo de Carvalho. Eu não quero saber se você gosta dele. Eu vou trazer um texto que ele escreveu sobre Aristóteles. Perfeito? Dá o texto dele. Não
vamos entrar em nuances ou em meados políticos, né? Bobagem, aqui não tem nada a ver. Existe o Olavo de Carvalho político, existe o Olavo de Carvalho pensador. Nós vamos nos ater à questão filosófica dele. Ponto final. Nada de política, tá bom? E lembrando que leitor lê tudo e ler de tudo. Leitor que fala, eu gosto desse, não gosto daquele, você não gosta do conhecimento, você gosta de partido, você gosta de dogma, você gosta de ídolos. O conhecimento não é da direita, nem da esquerda, nem de evangélico, e nem de católico, nem de ateu, nem de crente. Conhecimento é da humanidade. E você não pode ter preconceito de ler nenhum tipo de livro. Ah, esse cara foi um ateu que escreveu. Está com medo de ler o livro dele? Sua fé está pequenininha? Está com medo de desviar? Então, fica na igrejinha mesmo. Bem, sétimo tema que nós vamos estudar: hermenêutica filosófica. Ou aqui, no sétimo tema, começa a parte de hermenêutica. Hermenêutica filosófica, neste livro aqui, chamado Interfaces da Hermenêutica. Esse livro aqui é um achado, né? O autor dele é Louis Holden. Por favor, não confundirem com Huberto Holden. O sobrenome é o mesmo, mas o nome é diferente. Aqui é Louis Holden, Interfaces da Hermenêutica. Esse livro foi um achado, caiu na minha mão por acaso, mas é um livro de uma dimensão extraordinária, porque ele abre todo o horizonte perceptivo de George Gadamer, apresentando para nós a filosofia, a hermenêutica filosófica de Gadamer. Tá bom? Esse livro aqui, um amigo comprou, pensando se tratar de Huberto Holden. A pessoa comprava tudo de Huberto Holden, a época estava virando febre. Aí ele comprou, aí quando foi ler, falou, mas não tem nada a ver com Huberto Holden, não. Aí ele, é Louis Holden, rapaz. Alexandre, você conhece aqui, tá, os livros? Não. É bom? Ele falou, estou vendo aqui, tá, é bom, mas... Depois você me empresta. Falou, não, pega para você. Aí, obrigado. E foi magnífico, é magnífico, nós vamos estudá-lo também, como introdução à hermenêutica filosófica, nesse livro Interfaces da Hermenêutica de Louis Holden. Oitavo tema, já estamos encerrando nossa live, tá, pessoal? Vamos ver conceito de ironia socrática e jogo hermenêutico. Olha, bonitos temas, né? Conceito de ironia socrática e o jogo hermenêutico, baseado esse tema numa tese de doutorado de ninguém nada mais que Søren Kierkegaard. E é um cara fantástico, filósofo cristão norueguês, de uma dimensão que escreveu O Desespero Humano, né? Obras magníficas, e nós vamos estudar, pelo menos, a ideia central da sua tese de doutorado. Tá bom? Eu consegui adquirir, acho magnífica, que nos leva à compreensão profunda da hermenêutica filosófica, introduzindo o tema ironia socrática e jogo hermenêutico, que é onde a coisa começa a pegar fogo e você começa a se sentir um hermeneuta, um filósofo. Você sai daqui pensando que você é filósofo já, né? É maravilhoso. E por último, penúltimo, nono tema, uma configuração entre a amizade aristotélica e a dialética dialógica, também baseado em Interface da Hermenêutica de Louis Holden. E por último, na parte 10, nós encerramos nosso curso com exercícios de leitura. Nós trazemos textos de Machado de Assis, de João Guimarães Rosa, textos de Manuel Bandeira, uma variedade de textos, não são muitos, porque as leituras dos textos são densas, são longas, né? Padre Antônio Vieira, mas são os clássicos da literatura e da filosofia. Para quê? Para exercitarmos nossas leituras. Ou seja, você vai pegar um texto juntamente comigo e nós vamos ler o mesmo texto na mesma hora, juntamente, para você sentir o impacto da leitura. E se eu falar aqui, se eu ler o texto para vocês e você não balançar assim na cadeira aí, eu duvido. Eu duvido
Nós vamos ler textos aqui, como, por exemplo, o conto de Edgar Allan Poe, O Gato Preto. Já ouviu os murmúrios aí? Como é que é? O Gato Preto de Edgar Allan Poe. Hã? Chorou? Vale a pena você chegar em casa e lê-lo. O Delírio de Machado de Assis, os poemas de Manuel Bandeira, os contos de Guimarães Rosa, Fita Verde no Cabelo de Guimarães Rosa, enfim, exercícios de leitura. Então, assim, não há muito o que fazer agora. Eu só apresentei para vocês o curso, a grade curricular é essa, a nossa bibliografia é esta, tá bom? E está aqui, portanto, apresentado. O que eu quero é convidar vocês para fazerem o curso conosco. Quem já está matriculado, né? Seja bem-vindo à turma presencial. Quem já se matriculou, que está participando agora ao vivo na nossa live, já se matriculou no virtual, seja também muito bem-vindo. Quem não se matriculou ainda, dá tempo de se matricular, tá bom? No presencial é simples, você está aqui, quer participar do curso, procure a irmã Silvia e ela vai te matricular, tá bom? Agora, atenção a esse recado. Aos matriculados, presta atenção, no presencial, na próxima semana, próxima terça-feira, vocês vão, eu vou explicar melhor na próxima semana, mas vocês vão ter que dar os seus dados para a irmã Silvia, como nome completo, e-mail e WhatsApp. Embora talvez ela já tenha, mas ela vai ter que ter isso bem organizado para passar para o Gilson poder matriculá-los na nossa plataforma, né, de cursos Inteligere, lá no nosso curso de leitura. Para quê? Para que vocês do presencial tenham acesso a esta aula que fica postada lá. Então, você assistiu presencialmente, chega em casa, quer revisar, vai assistir de novo. Daqui a 6 meses, aquela aula, você pode voltar lá, vai estar guardadinha para você fazer a sua revisão. Tá bom? Vai estar tudo lá, bibliografia. Inclusive, temos biblioteca na nossa plataforma. Muitos livros daqui estão na biblioteca. Agora, pessoal, atenção. Quem quer se inscrever no curso virtual, participar pela internet, que não está aqui conosco, que está agora na live, precisa acessar o site, anota aí, www.devoltapalavra.com.br, e você vai abrir na página, no site do Ministério de Volta à Palavra, DEVAP. E lá na cabeça do site, o primeiro flash que aparecer lá é oferecendo o curso de leitura, interpretação e hermenêutica filosófica. Você vai clicar e ele vai te encaminhar para uma página em que você vai poder fazer a sua pré-inscrição. Nome, telefone, endereço, tudo certinho. Daí o Gilson vai colher os seus dados e vai então te matricular no curso virtual. Ao te matricular, ele vai entrar em contato com você por meio do telefone, número do telefone, o WhatsApp que você terá colocado na sua ficha de inscrição, te passando o link de acesso da plataforma, senha e login, para você poder ter acesso e estudar conosco. Todos os alunos, seja virtual ou presencial, são inscritos no grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos conhecimento, tiramos dúvidas, batemos papo e também dividimos aquilo que todo mundo tem de conhecimento dentro do tema. Sendo dentro do tema, vocês podem conversar e postar à vontade, que só contribui. Tá bom? Então, está aí, começando efetivamente o nosso curso, hoje com a aula inaugural, mas com a primeira aula na próxima terça-feira. Tá bom, pessoal?